é que inteligência emocional não é sobre nós sermos frios, nós sermos insensíveis ou sobre nós não termos emoções e magoarmos os outros. Não. Inteligência emocional, como o próprio nome diz, é o quê? É eu ter inteligência para controlar as minhas emoções. O que acontece é que a maioria das pessoas, infelizmente, deixa-se dominar pelas emoções em vez de dominar as emoções. Ou seja, porque é que muitas pessoas matam outras pessoas, agridem, maltratam outras pessoas? Porque não têm inteligência emocional, deixam as emoções falar mais alto, deixam ser controladas pelas emoções e por isso partem para a luta, partem para a agressão e tratam mal as outras pessoas, seja fisicamente, seja verbalmente. Porque é que pessoas maltratam-se verbalmente, reclamam, criticam, falam mal do outro? Porque não têm inteligência emocional. As emoções são algo primitivo e algo instintivo em nós, ou seja, é algo que é levado de forma automática. Tu, na maior parte dos casos, não te questionas qual emoção eu quero ter, qual emoção eu quero sentir. Não, simplesmente acontece uma situação e tal, é ativado uma emoção em nós. Só que qual que é o grande problema? É quando essa emoção é ativada e nós não temos inteligência emocional e deixamos que a emoção nos governe, que a emoção nos guie. Isso não faz sentido. Já te questionaste? Eu estou aqui parado, tranquilo, na minha paz. E vem alguém, reclama comigo e eu deixo-me levar pelas emoções. Vem outra pessoa, maltrata-me e eu deixo-me levar pelas emoções. Eu sou quase como se fosse um barco ao sabor do vento. Vem uma pessoa, fala isto e a emoção governa-me. Vem outra pessoa e fala aquilo e a emoção governa-me. É por isso que existe as mortes. É por isso que as violências físicas e verbais. É por isso que existe tantos problemas. Porquê? Porque a emoção aparece e a pessoa deve levar pela emoção. Porque afinal, a verdade é só uma. O ensino não nos ensinou sobre inteligência emocional, sobre captar, converter e canalizar as nossas emoções. Essa é a verdade. Ninguém te disse, olha, tu precisas de controlar as tuas emoções. Ninguém te ensinou a controlar as tuas emoções. Mas hoje eu vou-te trazer aqui o passo a passo, bem simples, para tu a partir de hoje começares a canalizar as tuas emoções, começares a controlar e a dominar as tuas emoções em vez de seres dominado por. Antes disso, só carrega no like, já partilha o vídeo e vamos já começar a aula. Ou melhor, nós já começamos. Mas o que é que eu quero aqui trazer? Emoções. De forma bem simples, o que é que significa a palavra emoção? Nós dividimos em duas palavras. Emoção. I de energia, emoção de locomoção. Ou seja, de movimento. Então, de forma bem simples, o que é que são as emoções? São energia em movimento. Só que o que é que acontece? Muitas pessoas não dominam essa energia. As pessoas não guiam essa energia. Quando tu sentes raiva, o que é que tu sentes? Tu sentes muita energia. A energia em movimento, certo? A energia a movimentar-se para eu maltratar o outro, para eu criticar o outro, para eu, se for preciso, agredir o outro. Isso é uma emoção, ou seja, energia que gera movimento. Só que qual é que é o problema? O problema é quando essa energia é canalizada para o local errado, é canalizada para te fazer tratar mal os outros, para te fazer reclamar, em vez de te ajudar a prosperar. Os nossos medos são emoções, as nossas dúvidas são emoções, aquele sentimento que às vezes tens de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento, isso tudo são emoções
que estão a ser libertadas dentro de ti e por tu não teres inteligência emocional, o que é que acontece? Tu deixas-te dominar por essas emoções, deixas-te dominar pelo sentimento de incapacidade, de inferioridade, de não seres bom o suficiente, de não mereceres. Tu deixas-te dominar pelos teus medos, pelas tuas dúvidas, porque não controlas as emoções. Imagina o poder de tu controlares as emoções, de tu teres, por exemplo, porque é normal ter a emoção, tu teres raiva, só que canalizares para o sítio certo. Tu teres aquele sentimento, aquela dúvida de não seres bom, de não seres capaz, mas mesmo assim conseguires canalizar para o sítio certo e prosperares na vida. Tu tens medo de falhar, tu tens medo de ser criticado, tu tens medo de não ser bom o suficiente, mas mesmo assim conseguires dominar essa e prosperar mesmo assim. O que aconteceu é que tu até ontem eras dominado por esses medos, por esses medos e por essas emoções. Eu tenho medo de falhar. Deixo-me dominar pela emoção. Deixo-me dominar pelo medo e não ajo, não prospero. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu tenho medo que me critiquem. Ok, em vez de eu dominar essa emoção, em vez de eu dominar o medo, o que é que acontece? As pessoas deixam-se dominar pelo medo. Eu tenho... Ok, então não vou fazer nada. Vou ficar quieto. Vou ficar parado. Porquê é que isso acontece? Falta de inteligência emocional. Falta de governo. Falta de controlo sobre as nossas emoções. E muitas vezes nós pensamos... não, mas eu sempre fui assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu já sou assim mais explosivo. Assim, qualquer coisa eu já parto para a agressão física, ou para a agressão física, ou para a agressão verbal. Eu já parto para maltratar os outros. Ei, vamos entender a real. Tu não és assim. Tu estás assim. Mas tu não nasceste assim. Quando tu eras o bebê, quando tu não nasceste já a maltratar os outros. Tu não nasceste já a agredir, seja física, seja verbalmente, os outros. O que aconteceu foi que ao longo da tua vida, graças ao ambiente, tu foste moldado da forma. Ninguém te ensinou a canalizar as emoções. Ninguém te ensinou a converter as emoções. Ninguém te ensinou a tu teres domínio sobre as tuas emoções. Mas entende, aquilo que tu és hoje não é aquilo que tu tens que ser toda a vida. Tu podes decidir hoje mudar e a partir de hoje começares a mudar. Começares a canalizar as tuas emoções, a ter domínio sobre as tuas emoções. Quando vem um ataque de raiva, de tristeza, de medo, de dúvida, em de esse sentimento, essa emoção dominar-te, a partir de hoje tu vais dominar essa emoção. E como é que nós vamos dominar as emoções? O ponto muito importante para tu dominares o mais rápido possível. Quanto mais rápido tu entenderes e dominares a emoção, mais pequena ela vai ser. Se tu dominas a emoção no início, ela é assim pequena. Se tu deixas que a emoção aumente, ela fica um monstro enorme e quase impossível de dominar. E então, como é que nós vamos dominar as emoções? O primeiro ponto é nós estarmos atentos. O primeiro ponto é nós termos consciência. É através da consciência que nós vamos ter o domínio sobre as nossas emoções e o domínio sobre tudo. O primeiro ponto é eu tomar consciência da emoção. Como assim, Rodrigo? Tomar consciência da emoção. Simples demais. Eu estou na minha vida, acontece algum imprevisto e é despertada em mim uma emoção. Isso é praticamente automático. Tu vais no trânsito, alguém se mete à tua frente, alguém te apita, alguém faz o que não é correto, tal. Automaticamente é despertada uma emoção. O que é que nós vamos fazer? Mal sentimos a emoção a ser despertada, como nós temos consciência da emoção,
o que é que nós vamos fazer? Já meter uma pergunta. Esta segunda parte é muito importante. Meter uma pergunta. Porquê? Porque é a pergunta que vai dominar a emoção. Eu vou no trânsito, sinto raiva, sinto seja o que for, e eu já meto a pergunta. Porquê é que eu senti esta raiva? Faz sentido eu ter esta situação? Porquê é que eu me estou a sentir assim? E eu já meto a pergunta para entender a emoção e já consigo cortar a emoção e a partir daí desatar a emoção e podemos canalizar e converter para o lugar que nós quisermos. O terceiro ponto é exatamente o quê? Depois de eu entender a emoção, eu vou decidir como eu quero agir. Ok, eu senti raiva no trânsito, mas eu quero sentir esta raiva. Eu quero agir desta forma. E o trânsito é em tudo na vida. Eu estou a conversar com duas pessoas, com um amigo, com um familiar, com um parceiro, seja com quem for. Eu já meto a pergunta. Eu sinto raiva, por exemplo, seguindo a lógica da... Eu sinto raiva. E eu já meto a pergunta. Eu quero me sentir assim? Eu quero reagir assim? Eu quero ser esta pessoa intuitiva? Ou eu quero ser uma pessoa mais calma, que tem discernimento, que se questiona, que age com consciência e não por instinto? Quem é que eu quero ser? E tu questionas-te, metes a pergunta e a partir daí tu decides como é que eu quero agir perante esta situação. Como é que eu quero agir? Como é que eu quero comportar? Eu quero que esta raiva seja para eu criticar o outro, seja para eu maltratar o outro, ou eu quero canalizar esta raiva para prosperar na vida. Eu questiono-me como eu quero agir. Eu questiono-me o que eu quero fazer com aquela emoção. E a partir daí eu canalizo para o lugar certo. Por exemplo, eu posso ver uma pessoa de sucesso, uma pessoa rica, abundante, próspera, eu estar na extrema pobreza, por exemplo. E é despertada em mim uma emoção, não é? Eu na pobreza e o outro na abundância, na riqueza. Só que eu agora decido, eu quero que esta emoção sirva para eu maltratar o outro, para eu criticar o outro, ou eu quero que esta emoção sirva para dizer, se ele pôde, eu também posso, e então eu ponho nesta emoção e canalizo, converto para eu prosperar, em vez de ser para eu criticar o outro, para eu maltratar o outro, para eu reclamar e falar mal sobre o outro. Isto é inteligência emocional. É eu dominar as emoções, porque nós precisamos de entender. Nós precisamos de nos guiar por um estado interior e não por um estado exterior. Como assim, Rodrigo? Explica-me melhor. Simples demais. Se eu quero ser, por exemplo, uma pessoa mais calma, pessoa que reflete antes de agir, uma pessoa que pensa antes de agir, esse é o estado interior que eu quero criar em mim, certo? E quando eu crio esse estado interior, o que é que acontece? Eu não me deixo guiar pelo exterior. Bem a raiva, ok, mas eu dentro de mim sou tranquilo. Tenho medo, ok, mas eu dentro de mim sou tranquilo e eu ajo perante o medo. Bem a dúvida, ok, mas eu domino sobre a dúvida e eu ajo mesmo com a dúvida. Isto é inteligência emocional. Tu teres inteligência emocional é importante demais para tu prosperares em qualquer área da tua vida. Quantas vezes é que tu já disseste coisas que não querias dizer e disseste no calor da emoção? Quantas coisas é que tu se calhar já fizeste e que não querias ter feito, mas foste na emoção? Se calhar já trataste mal o outro, já criticaste o outro, como se calhar também já fizeste coisas boas por causa da emoção. Porque sim, não controlar as emoções não é só emoções negativas. Emoções positivas também funciona da mesma forma.
Eu vejo alguém que gosto, deixo-me levar pela emoção, apaixono-me, entre aspas, por a pessoa e, se for preciso, traio o meu companheiro ou a minha companheira. Porquê? Porque eu não geri as emoções, porque eu não soube entender e dominar as minhas emoções, e então deixei-me levar por aquele falso amor, por aquela falsa paixão. Isso é falta de controle emocional. Quantas mortes por falta de controle emocional? Quantos casamentos desfeitos por falta de controle emocional? Quantas palavras malditas por falta de controle emocional? Quantos pais mal os filhos? Tu nunca vais ser ninguém, tu és um burro, tu não fazes nada de jeito, tu só estás bem quieto. Por falta de controle emocional. O filho fez alguma coisa menos correta, o pai, a mãe, sem inteligência emocional, deixou-se levar pela raiva, pela ira, tratou mal o filho. Quantas pessoas é que hoje não sofrem com uma palavra que escutaram lá atrás por falta de inteligência emocional? O que é que tu até hoje entendas, até hoje não, a partir de hoje entendas inteligência emocional. Não é sobre eu ser frio, não é sobre eu ser insensível, não é sobre eu não ter emoções. Inteligência emocional é sobre eu ter consciência das minhas emoções, converter as minhas emoções e canalizá-las para o lugar certo, canalizá-las para me fazer prosperar. Isso é inteligência emocional. Isso é aquilo que eu quero que tu desenvolvas a partir de hoje. Sempre que uma emoção te aparecer, em qualquer situação, às vezes tu estás simplesmente na fila do supermercado e tu ficas estressado por estar na fila, começas a sentir por estar na fila, começas a querer criticar, a querer mal falar, começas a ser mais agressivo só porque estás na fila do supermercado. Quem te diz alguma coisa, tu já tratas mal o outro, já falas de forma mais dura, de forma mais ríspida. Porquê? Porque tu estás a deixar levar-te pela emoção, por aquela raiva, por aquele stress de estar na fila do supermercado. A partir de hoje, o que eu quero que tu entendas, eu quero que tu definas quais são as emoções que tu queres que guiem a tua vida. Que hoje, o que é que eu quero? Quais são as emoções que eu quero que guiem a minha vida? É raiva, ódio, tristeza ou é tranquilidade, paz, amor? O que é que eu quero que guie a minha vida? Qual é o estado emocional interior que eu quero que controle a minha vida? Porque, olha aqui um exemplo bem simples. Existe uma passagem que diz: o amor lança fora todo o medo. Ou seja, existe amor, tu não consegues ter medo. O amor lança fora o medo. Porque é que muitas pessoas têm medo e não conseguem prosperar? Porque elas não vivem num estado interior amor. Porque quando eu vivo no estado interior de amor, de paz, de tranquilidade, eu não permito que o medo me domine. A inteligência emocional. Está ali aquela situação, eu até tenho medo. Porque vamos entender, a emoção, o medo, a raiva, a tristeza, elas não vão deixar de existir. Elas sempre vão existir. Só que o que é que acontece? Eu tenho medo, ok. Só que como a minha paz, a minha tranquilidade é maior do que o medo, eu consigo agir mesmo perante o medo. Ou seja, eu domino o medo. Eu domino a raiva. É isso que eu quero que tu faças. Quantas coisas tu já deixaste de fazer com medo de falhar, com medo de não ser bom, com medo que te criticassem, com medo de não dar certo? Quantas coisas é que tu deixaste de fazer porque o medo te dominou? Quantas coisas é que tu deixaste de fazer porque aquela dúvida te dominou? Aquela dúvida de não sei se sou capaz, não sei se consigo, não sei se sou bom. Essa dúvida dominou-te e tu não agiste. Mas a partir de hoje, tu tens inteligência
emocional para quê? Para dominares a dúvida. Eu não sou bom. Não. Mas eu vou-me preparar e vou agir mesmo não sendo o melhor do mundo. Eu tenho medo que me critiquem. Ok, mas se eu fizer, vão-me criticar. Se eu não fizer, também me vão criticar. Então eu domino a minha emoção, eu domino o meu medo e eu ajo mesmo assim. Isto é inteligência emocional. Qual é o primeiro passo, já para te trazer o resumão, analisarmos a nossa live? O primeiro passo é a consciência. Ter consciência da emoção. Ter consciência que foi ativado uma emoção, um sentimento em nós. A partir do momento em que eu tomo consciência, qual é o ponto mais importante? É eu meter uma pergunta, eu questionar-me. Porquê que eu me sinto assim? Porquê que esta emoção foi libertada? Às vezes nós entramos num determinado sítio, num determinado ambiente, ou então encontramos uma determinada pessoa e automaticamente através do gatilho uma emoção é libertada. Questionar. Porquê que esta emoção foi libertada? Porquê que eu assim? Porquê que eu permiti que esta emoção fosse gerada? A partir do questionamento, a partir de meter a pergunta, o que é que tu fazes? Tu direcionas o cérebro. O cérebro já não está direcionado para a emoção, para reagir, mas para o questionamento, para parar, travar a emoção. A partir daí, terceiro ponto, tu vais decidir como é que queres agir. Ok, eu senti-me assim perante esta situação, mas como é que eu quero agir? Eu quero agir assim, com raiva, agressivo? Ou eu quero ser uma pessoa mais calma, mais tranquila? Como agir? Eu quero que o medo me paralise? Ou eu quero agir mesmo com o medo mesmo? Mesmo com o medo? Eu quero que esta dúvida me impeça de evoluir? Ou eu quero evoluir mesmo com a dúvida? Este sentimento de inferioridade, eu quero que ele me domine ou eu vou agir mesmo com este sentimento? E tu dominas a tua emoção, decides como é que queres agir, decides se queres ser agressivo e agir com agressividade, decide se queres ser calmo, tranquilo e agir com calma, decide se queres que o medo te paralise ou se queres dominar. E a partir daí canalizas para onde tu queres. Ok, eu quero agir com mais calma. Então vou pegar nesta raiva que eu estava a começar a sentir, canalizar calma e agir com calma. Ou então, ok, eu tenho raiva mesmo, mas vou converter esta raiva não para criticar o outro, não para reclamar do outro, mas sim para prosperar. Esta energia, esta raiva vai servir para eu prosperar, vai servir para eu construir o meu futuro em vez de ser para eu reclamar da vida dos outros, para eu criticar a vida do outro. Isto é canalizar as emoções. Porque é que muitas pessoas não têm energia para prosperar? Eu não tenho energia, ando cansado. Porquê é que não têm energia? Porque como falamos, emoção é energia em movimento. As pessoas não têm energia para prosperar porque gastam toda a energia a reclamar, a criticar o outro, a falar mal. Por isso é que chega ao fim do dia sem energia. Vamos entender. Se eu tenho um copo cheio de água, se eu gasto a minha água, entre aspas, para reclamar, eu não vou ter água para prosperar, certo? Não estamos a falar sobre um copo de água. Estamos a falar sobre a tua energia. Se tu gastas energia para reclamar, tu não tens energia para prosperar. A partir de hoje, domina as tuas emoções, define como te queres comportar e canaliza essa emoção para prosperar. Entende, tu tens energia demais para prosperar. Só que tu estás a canalizá-la para o local errado. Tu tens muita energia para prosperar. Só que o que é que acontece? Tu estás-te a deixar paralisar pela emoção do medo, da dúvida, do sentimento de incapacidade, de inferioridade, do medo que te critiquem, do medo de falhar, de não o suficiente. Porquê?
Porque não tens inteligência emocional. Ou melhor, não tinhas. Porque a partir desta aula tu já tens mais consciência, mais inteligência emocional. Porque tu já tens consciência do problema e consciência da solução. Esta foi a live de hoje. A partir de hoje já sai daí com inteligência emocional. Não permitas que as emoções te dominem. Domina as tuas emoções. E vamos entender. Vou sair daqui da live e já controlar para sempre as minhas emoções. Não. É com consciência e um passo de cada vez. Se eu nunca controlei as minhas emoções, hoje, no primeiro dia, vou controlar 2 ou 3 situações, as minhas emoções. Amanhã, no segundo dia, eu já vou controlar mais situações. Mas eu não vou ir daqui, da live. Vamos ter o conhecimento, a mentalidade certa e os pés assentes na terra. Eu não vou sair desta live já perfeito, a controlar todas as emoções. Não, eu de cada vez. E é aqui que a maioria desiste. Porquê? Eu agora tenho conhecimento, vou controlar as emoções todas. Saio daqui, alguém se mete à minha frente no trânsito, eu já me deixo levar pela emoção e já digo, fogo, não consigo, vou desistir. Não. É através de consciência. É através de treino. Se tu queres ficar bom em alguma coisa, ficar bom em qualquer coisa, o que é que tu tens que fazer? Treinar, certo? Eu treino e vou melhorar. Se eu quero ficar cada vez melhor em inteligência emocional, em controlo das minhas emoções, o que fazer? Treino até chegar lá. Até eu ter praticamente total controle sobre as emoções. É até eu me tornar quase o semideus da inteligência emocional. É assim, não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos. É com consistência, é com repetição. O que é importante? O importante é tu não desistires. Se tu não desistires, se tu treinares todos os dias e se tu fores evoluindo todos os dias, fica tranquilo. Mais cedo ou mais tarde tu chegas lá. Acelerar a tua evolução, já sabes, como sempre, descrição do vídeo, tu tens lá o link do grupo exclusivo do WhatsApp. Lá eu lanço outras informações, outro conhecimento de maneira organizada, diferente, que talvez tu não vais ver em outro lado. Vai na descrição da live, clica no link, cai dentro do grupo exclusivo e tem acesso a muita mais informação. O que eu te desejo é que a partir de hoje domines as tuas emoções, que tu a partir de hoje canalizes as tuas emoções, a tua energia para prosperares na vida e assim destravar totalmente o teu sucesso. Eu desejo o resto de um magnífico dia e, como sempre, já sabes, se não for antes, até à próxima.